Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio 86. Hoje temos connosco Rui Coutinho. Viva Rui, tudo bem? Olá, Luís, viva. Viva. Olha, muito obrigado por aceitares o desafio e começamos sempre com uma pergunta desafiante, que é falar um bocadinho de quem é o Rui Coutinho e um bocado da sua jornada académica e profissional. Boa, obrigado, Luís. Essa é a pergunta mais difícil, mas também é Sim. aquela que, cuja resposta é construída todos os dias, porque eu vou-me construindo todos os dias e vou aprendendo todos os dias. Rui, 46 anos, pai de três filhos, um com 25 a trabalhar e a fazer doutoramento em computação quântica em Paris, um com 18 a estudar artes, design, e um com 12 que quer ser jogador de futebol. Portanto, estou aqui a diversificar o meu portfólio de futuro para ver por onde é que eu vou garantir a minha reforma através dos meus filhos. Boa. Mas boas Um, áreas, está bem escolhidas as áreas, então, É nesse verdade, é sentido. verdade. Mas mesmo por escolhas próprias dos miúdos que têm inclinações diferentes e que têm gostos diferentes. Sou do Norte, apesar de ter origem africana, a minha família é de Angola, eu tenho dupla nacionalidade, uma parte importante da minha família vive lá, e continuamos com uma relação muito forte. Isso é uma coisa que me marca muito. Boa. É um, é uma forma, é uma ligação telúrica que acaba por condicionar muito, positiva e negativamente, a minha Uhum. personalidade, a minha forma de ver as coisas. Sou filho de pequeno empresário, nasci no meio da indústria metalomecânica, passava os meus verões. Com 8, 9, 10 anos a trabalhar numa serralharia, a fazer castelharia de alumínio, a carregar janelas e portas em prédios, portanto, gosto do cheiro do metal, do chão de fábrica, gosto das mãos sujas, esse é o meu contexto. Isso também determina Uhum. muito daquilo que a forma que tenho de ver e de pensar o mundo, a importância da iniciativa privada, a importância do empreendedorismo, e tenho muito gosto em continuar a trabalhar muito com pequenas e médias empresas, e a refletir muito com pequenas e médias empresas. Uhum. Cheguei à inovação um bocadinho por acaso. Eu estudei para ser diplomata, eu fiz relações internacionais, o meu objetivo era mesmo representar o meu país, só Uhum. que quando acabei a minha licenciatura, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é a única entidade que emprega diplomatas em Portugal, Sim. não tinha vagas abertas e demorou 6 anos a abrir vaga. Portanto, eu pelo meio tive que fazer a vida, e acabei talvez por alguma inquietação, ou talvez por não saber exatamente o que poderia fazer numa empresa, e eu diria também um pouco hoje em retrospectiva consigo perceber isso, não percebi isso na altura, mas percebo isso Claro. hoje, por alguma influência pelo exemplo do meu pai. O meu Uhum. pai era o que nós chamaríamos um engenhocas, não é? Aquela pessoa que olha sempre para o problema na perspectiva da solução, e da E não criação de do, valor. e não do completómetro, certo? Exatamente, e da criação de valor, encontrar uma solução, mas que tenha capacidade de gerar valor. Eu hoje percebo isto nunca foi uma influência. Eu tive a sorte de ter pais que respeitaram completamente todas as minhas escolhas, as minhas decisões, que não impuseram, nem sequer manifestaram preferência. Eu nunca tive pais que me dissessem: olha, eu gostava que seguisses engenharia, gostava que seguisses. Nunca. Mas acabei talvez por esse exemplo, talvez por falta de competências para outra coisa qualquer, por ir parar à inovação. E Sim. inovação em PMEs é uma coisa difícil, mas aí fiquei, e são 25 anos disto. Primeiro, claramente, no setor privado e junto das empresas, depois também, durante algum tempo, no setor público, a fazer captação de investimento direto estrangeiro e a acompanhar alguns projetos, uh, tipicamente de manufatura, mas Uhum. que queriam em Portugal e queriam se localizar em Portugal, para estarem próximos de talento e de conhecimento. E é aqui um shift no início do século da nossa economia, Uhum. desse setor da indústria transformadora que começa a deixar de competir por baixo custo, pelo fenómeno da deslocalização, e Sim. passa a ter que competir ou acrescentar valor pela inovação, pela capacidade de incorporação de conhecimento. Portanto, eu apanho este processo, e depois, um pouco por acaso, eu passava tanto tempo
junto das universidades, junto dos centros de conhecimento, dos centros de Uhum. interface, que acabou por ser mais ou menos natural que eu fizesse essa migração. E então, nos últimos 12 anos, tenho estado a trabalhar, continuo a trabalhar sobretudo inovação Uhum. em empresas e com empresas, mas a partir do setor do conhecimento. Primeiro no Politécnico do Porto, terceira maior instituição de ensino superior do país, onde fundei a Certo. Porto Design Factory e onde arrisquei um bocadinho na inovação de produto e de serviço. Depois passei para a Universidade do Porto, a segunda maior universidade do país, e para a Uhum. Porto Business School, onde fundei uma coisa chamada Center for Business Innovation e acabei por ter funções de direção executiva da escola. E nos últimos anos, fundando e liderando o ecossistema de inovação da nova SBE, Certo. da Universidade Nova de Lisboa. Mas eu costumo dizer, eu nestes 25 anos tenho trabalhado basicamente as mesmas coisas, mas de pontos de vista diferentes. E já fiz o setor privado, o setor público e o setor da ciência e da tecnologia. E continuo, quando às vezes me perguntam, "Epá, mas como é que tu defines o teu trabalho?" Eu sou fundamentalmente, e eu acho, Uhum. um construtor de pontes. Eu faço interfaces, faço ligações, faço conexões, acabo por ser um enabler, destas coisas. Pelo meio, fui desenvolvendo também algum pensamento, Boa. disseram-me que era capaz de ter algum jeito para ensinar, para inspirar, e hoje é uma parte importante do que eu faço na vida, quer do ponto de vista da estruturação do meu pensamento, quer do ponto Uhum. de vista da atividade letiva, quer enquanto professor de inovação, a professor adjunto da nova SPE, inovação, quer como professor adjunto em Executive Education, quer também um pouco por todo o mundo como keynote speaker e aparentemente gostam de me ouvir falar em público e tenho feito muito disso. Sim, muito rapidamente é isto que eu sou. Boa. E é um excelente resumo. Ô, Rui, no final do ano, fizeste aqui um post, uma retrospectiva de 2023, que foi bastante, vamos chamar, ativo, mas também, talvez, também foi uma forma de tu reconheceres e teres tido o privilégio de ter essa multicultural, né, de várias pessoas, várias experiências. É difícil se calhar enumerar um caso ou dois, mas não preciso de nomes de empresas, algum casos particulares que tu tenhas sentido que tenham sido mais significativos, não desmerecendo os outros? Claro. Sabes que eu fiz esse post um bocadinho para prestar contas à minha família porque é que eu passei 202 noites fora durante 2023. Eu continuo a viver no norte, mas trabalho em Carcavelos eminentemente, e depois também viajo um bocadinho pelo mundo. Portanto, foi mais um bocadinho uma espécie de prestação de contas. Olha, estão a ver, eu estive fora, foi por isto, não foi por outra razão, foi por isto. Mas foi também exercitar um pouco. O ano foi tão intenso, os anos costumam ser tão intensos, e foi exercitar um pouco, fazer este exercício de memória para eu me lembrar de tudo aquilo que aprendi ao longo do ano. Mais do que tudo o que fiz, foi tudo o que aprendi. Por isso é que eu gosto muito do Uhum. nome do teu podcast, porque começa pela palavra importante. Eu continuo a aprender. Eu continuo a aprender todos os É isso dias. mesmo. Deixa-me dar-te, pá, as três coisas importantes, ou melhor, as três coisas que se calhar mais significativas, Uhum. um, que me aconteceram profissionalmente. Eu diria o trabalho no ecossistema de inovação da nova SBE, não apenas o trabalho que temos feito com as empresas que são membros do ecossistema, todo o trabalho de inovação que foi sendo feito, mas sobretudo do ponto de vista conceptual e metodológico, a evolução que nós fizemos no ecossistema de inovação em relação àquilo que são as nossas crenças e as nossas práticas de inovação. Isso obrigou-me durante o ano a questionar muitas das verdades que eu tinha como absolutas na prática de Claro. inovação nos últimos 10 anos. Nós andamos muito tempo a trabalhar e a pensar o human centricity e o human centered innovation, e depois o design thinking é uma emanação disto Claro. e tudo bem, mas nós temos que compreender que trabalharmos apenas a dimensão human-centric não vai resolver os grandes desafios que nós temos pela frente. E isto conecta um pouco com uma, uma, uma decisão que eu tomei há alguns anos,
que foi dedicar aquilo que é o meu esforço, o meu trabalho, a minha criatividade, Uhum. aquilo que eu posso porventura aportar do ponto de vista da inovação à resolução dos grandes desafios societais e ambientais que nós temos pela frente. Eu acredito profundamente que o imperativo moral e ético é importante, mas se nós não conseguirmos encontrar business cases sólidos, nós não vamos fazer a transição energética, nós não vamos fazer a Certo, descarbonização, nós não vamos gerar mais igualdade, ou pelo menos não vamos combater tanto as desigualdades. Portanto, nós temos que garantir que as empresas se comprometem com estes desafios, certo. explicar às empresas e procurando demonstrar às empresas que, se o fizerem, elas vão encontrar o seu próximo ciclo de competitividade. É E, guiar por portanto, exemplo, não é? Como fosse guiando por exemplo. Não tanto. sim, exatamente. E não acreditarmos que a descarbonização, que a transição energética, que o bem-estar e a saúde mental dos nossos colaboradores, que o combate às desigualdades é apenas um desafio de políticas públicas Certo, e são desafios incompagináveis com a lógica de negócio certo, das próprias empresas. Eu acho que o negócio vai estar aí. Nós temos é que identificar esse business case e eu acho que vai ser a inovação a identificar esse business case. Vai ser a certo, inovação que vai ajudar-nos a encontrar o business case e fechar esta quadratura que vai identificar aquilo que ambientalmente, socialmente e economicamente certo. viável, não é? E Boa. isso obrigou-nos no ecossistema a repensarmos um pouco as nossas práticas de inovação e nós assumimos como grande desígnio a ideia de trabalharmos não apenas human-centric innovation, mas life-centric innovation, e também assumimos que o nosso contributo enquanto escola pública Uhum, uh, é muito pouco do lado da inovação incremental, é muito mais do lado das novas visões para o futuro destes negócios, ok? E, uhum. portanto, criamos aqui uma palavra, nós não fomos um bocadinho criativos e a páginas tantas não identificávamos a palavra certa, então criamos uma. E foi a ideia, portanto, primeiro momento significativo aqui deste ano, que é o que eu gostava de sublinhar, a ideia de que na nova SBE o ecossistema de inovação está comprometido com a ideia de visionarship. Okay? E essa ideia de visionarship está associada à ideia de criarmos, de desenvolvermos inovação que é visionária e que é capaz de desafiar o status quo e criar as condições objetivas para um futuro melhor e mais sustentável para todos. Ok? Este, Certo. eh, este é um ponto que eu gostava de sublinhar. Depois, no meu trabalho com as empresas, eu acho que há um trabalho sistemático, reiterado, estratégico, profundo, que me tem dado um prazer absolutamente extraordinário, que é aquele que desenvolvo com a Sogarap, enquanto Senior Advisor, membro do Comitê de Inovação da Sograp. É um Uhum. setor, é um setor, é um setor importante para o nosso É, país. É uma empresa absolutamente extraordinária, é. que tem características que eu gosto muito, empresas familiares, são empresas que têm uma visão de legado e uma E é visão de portuguesa? longo Peço desculpa, né? prazo também, e em setores tão tradicionais. Eu acho que, e aí o meu contributo seguramente é muito marginal, mas acho que a Sograp está potencialmente a desenhar uma das melhores estratégias de inovação que conheço em Portugal. Tenho dado alguns contributos, mas seguramente que o meu contributo é marginal. Está no próprio ADN da empresa e eu Boa. gosto muito de trabalhar com a empresa. E terceiro ponto que eu sublinharia, ahm, eh, foi, se calhar, também profissional, mas um pouco mais pessoal, a estruturação de um pensamento que eu venho desenvolvendo há alguns anos, no trabalho com as empresas, que acabei por caracterizar como o metabolismo da inovação. E esse é o meu tema neste momento. É o tema que me motiva individualmente e que vai estar na base do Uhum. livro que vou publicar este ano. A ideia de que nas organizações, como no nosso corpo humano, existe um metabolismo, existe um ritmo metabólico, e esse metabolismo é absolutamente essencial para que a empresa possa ser inovadora,
mas podemos falar sobre isso mais daqui a bocado. Sim, Eu certo. diria estes Certo. grandes temas, o que faço na Nova, o que faço com algumas empresas e aquilo que depois são as aprendizagens que eu retiro deste Claro. trabalho, que acabo por estruturar em pensamento um pouco passo o pleonasmo estruturado. Boa. Ou seja, tu próprio já falaste um pouco, era uma pergunta que eu tinha, que era, sendo tu na responsabilidade executiva na área, na SBE de inovação, falaste aí o que é o visionary-ship, né? Essa abordagem, ou seja, além de transformar o status quo, tem uma abordagem no futuro mais sustentável, mais competitivo das empresas. Que eu Sim. acho que é isso que é uma prioridade das empresas. Não é o dia a dia, mas olhar para a frente e ver como é que. Porque senão vai acontecer outras que vão fazer o que eles não estão a fazer, né? E esse é o desafio, Sim, né? sim, nós acreditamos profundamente que os próximos ciclos de competitividade e de Uhum, crescimento das empresas vão estar associados aos desafios societais e ambientais que temos, uhum. como planeta, como sociedade pela frente. E que os business cases do futuro, aqueles que vão gerar retornos Impacto, e margens, vão impacto nisso. estar diretamente associados a isso. E, portanto, nós acreditamos, é preciso compreender o contexto. A Nova SBE é uma escola pública, tem uma responsabilidade adicional, que é de servir a sociedade. E Uhum. a escola, apesar de profundamente aberta e livre do ponto de vista de pensamento, do ponto de vista científico e académico, é uma escola que decidiu que acredita em coisas. Acredita que a sua responsabilidade é contribuir para um futuro melhor para todos. E acredita que, sendo uma escola de negócios, que as empresas e o modelo de gestão das empresas têm um papel importante Uhum. nesses objetivos e nesses desafios. E, portanto, este contexto é importante. É uma escola pública que assume uma responsabilidade adicional enquanto entidade pública de servir a sociedade, que acredita que o futuro dos negócios vai passar precisamente pela resolução de desafios ambientais e societais e que essa é uma responsabilidade, mas também um desiderato do ponto de vista económico. E este é um modelo de gestão, é um modelo de capitalismo, se quisermos, um bocadinho diferente. Nesse Certo. contexto, nós acreditamos que a inovação tem um papel absolutamente crítico. Nós precisamos de soluções mais criativas, mais engenhosas. Nós precisamos de escalar impacto. Precisamos de acelerar a velocidade desse impacto. Ou seja, nós não temos sido muito rápidos, nem assim tão. Certo. Nós, Sim, global. sociedade, Sim, sim, nós sociedade. temos sido tão rápidos, nem tão impactantes na solução destes desafios que estávamos aqui há pouco a falar. Isso significa que para escalarmos impacto e para acelerarmos velocidade, nós precisamos de ter um compromisso com uma inovação que considera todas as formas de vida, não apenas Certo. os seres humanos. Costumo dizer, o setor do petróleo foi muito human-centric, foi extraordinário. A vida dos seres humanos melhorou substancialmente com o petróleo e com todos os Claro. produtos derivados do petróleo. O problema é que nós vivemos nem por isso. Portanto, não pode ser só human-centric. É este exemplo. E, portanto, nós assumimos essa responsabilidade. E para além de assumirmos a responsabilidade, nós assumimos o compromisso, a inovação que nós somos capazes de ajudar as organizações a desenvolver, e para isso temos um modelo muito específico, que é o modelo do ecossistema de inovação, Certo. vai focado nisto. Pá, naquilo que é mais incremental, que vai ajudar as empresas a aumentarem 3% a sua cota de mercado, ou aumentarem 7% o seu EBITDA deste ano, as empresas sabem como fazê-lo. Elas da universidade precisam, se calhar, de recursos humanos qualificados e de Uhum. conhecimento que ajuda com isso. Mas para darmos o salto, para Uhum. escalarmos o impacto e a velocidade daquilo que vão ser as novas propostas de valor, os novos modelos de negócio que vão resolver os tais desafios societais e ambientais, nós precisamos de uma visão diferente. Essa é a visão do ecossistema de inovação que, de alguma forma, protagoniza este pensamento da nova SBE. E a grande mais-valia, que é, como tu disseste, sendo uma entidade pública, não há só a preocupação de formar talento, há uma proximidade com o negócio e com o futuro, não é? Isso são grandes fatores diferenciadores, não ter um ponto só de focar no dia a dia, mas olhar para o futuro, preparar as empresas, identificar necessidades,
criar casos reais para que isto se torne, vamos chamar, quase natural, ter que fazer isto de uma forma natural. Claro que não é assim tão fácil como estou a dizer, mas esse é um dos propósitos, como é óbvio, não é? Sim, repara que a mão de obra, passa a expressão, que nós usamos no ecossistema de inovação da nova SBS, quem é? São os nossos estudantes, são os nossos professores e são as startups que temos no ecossistema. Isto significa o Uhum. quê? Significa que são pessoas que vivem no futuro, não vivem no presente. São os futuros clientes, os futuros trabalhadores, os futuros C-levels, é o conhecimento do futuro. Isso significa que nós temos a consciência que naquilo que é mais incremental e imediato, nós podemos não ser particularmente úteis, mas temos a consciência que temos a liberdade, por estarmos num espaço de base universitária, mas com uma visão de serviço à sociedade, temos a liberdade para imaginar novos futuros e melhores futuros e encontrar o business case nesses novos futuros Claro, e melhores futuros. E nisso nós podemos ser úteis às empresas. E é por isso que algumas empresas têm integrado o ecossistema de inovação, que é uma comunidade, digamos assim, claro, e onde desenvolvem atividades de inovação com os nossos estudantes, com os nossos professores, com os nossos investigadores, com as nossas startups e muitas vezes também entre elas. Nós acreditamos profundamente que esta inovação que vai resolver os grandes desafios da sociedade e do planeta, ela é eminentemente aberta, colaborativa e ecossistémica. Já acabou o tempo em que uma empresa por si só podia atuar em cima de toda a cadeia de valor e claro. resolver sozinha todos os problemas. É Isso não impossível, né? existe. Isso É, não existe. Por muito grande, por muito importante que a organização seja. Portanto, cada vez mais nós estamos a evoluir de ecossistemas para ecossistemas. E a nova SBE é que pretende dar um contributo, sendo um orquestrador de um ecossistema específico, focado nesta ideia de visionary innovation, por isso a ideia de se quando tu estás dentro da tua empresa e és inovador e empreendedor dentro da empresa, tu estás a fazer intraempreendedorismo. Se tu és certo. empreendedor, vais fundar a tua empresa, és empreendedor, nós queremos dizer que aqueles que fazem visionary innovation envolvem-se numa atividade de visionarship. Vejam, Nós sabemos que a palavra não existe, mas queremos sinalizar a ideia de que este é mais um ato voluntário, consciente de contribuir para a sociedade através da inovação, encontrando modelos de negócio e business cases para estes problemas ou para soluções que resolvam claro. estes problemas societais e ambientais. E no fim de contas até estão a criar talento para novas profissões que agora se calhar não são identificadas como tal, né? Mas que vão existir, né? É uma questão de tempo, né? Na- a ideia é que nós fazemos 120 e tal projetos de inovação com empresas no ecossistema que envolvem Claro, estudantes. Estes estudantes estão a aprender economia, finanças e gestão na nova SBE, mas estão a aprender fazendo, que é, ou seja, não é learning by só, doing, né? Learning by não, doing. exatamente, é o learning by doing, não é só a aprendizagem formal em sala, onde os conhecimentos são de alguma forma partilhados com os alunos, é criar condições. Isto é modelo de ensino-aprendizagem da nova SPE, condições para que todos os nossos alunos, sem exceção, possam fazer, no mínimo, um projeto com uma empresa ao longo da sua licenciatura ou do seu mestrado. Na nova SBE, nós temos aqui depois um ingrediente complementar que dá aqui um sabor diferente ao nosso caldeirão, digamos assim, Sim. que é o facto de, nos nossos mestrados, 70% dos nossos alunos serem estrangeiros. E, portanto, é uma Babel que temos ali, que de Cultural, facto, né? Pois também faz. exatamente, cultural, do ponto de vista de personalidades, do ponto de vista de objetivos, do ponto de vista de formas de ver o mundo. Portanto, Comportamentos, né? o nosso campus, todas estas pessoas que têm todas estas atividades e também pelo ADN muito particular e extraordinário que a Nova SBE tem, nós acabamos por funcionar como uma espécie de living lab do futuro. Nós Boa, somos um living lab do futuro, é possível experimentar o futuro no nosso campus. boa. E vocês lançaram um handbook, né? Que no fim de contas partilha visões e eu nem conhecê-lo e já tenho ele aberto para ler. Frameworks e ferramentas, ou seja, isto interliga-se com a vossa missão, no fim de contas, permitir a todos que possam ver
mas também fazer, não é? No fim de contas, acho que esse é o vosso propósito também, não é? O handbook é aberto, está partilhado em Creative Commons e nós, no final do handbook, escrevemos lá um textozinho a dizer usem, abusem, mudem, experimentem de outra forma. Nós estamos numa escola pública e, portanto, a ideia é de contributo para todos. Portanto, todas as ferramentas, todas as metodologias que nós desenvolvemos, Uhum. estão partilhadas publicamente nesse handbook para que qualquer entidade, organização, a pessoa possa utilizar. E nós encorajamos isso. Lá está, é a tal vantagem de trabalhar numa escola pública que tem como principal propósito servir a sociedade. E acima de tudo tem um aspecto que é, e referiste muito bem, que é a parte colaborativa, que por vezes parece que se esquece, a gente faz parcerias, são nomes muito pomposos, troca de formalismos, contratos, mas depois não há um trabalho colaborativo. Aqui não, aqui é vocês tanto precisam que outras pessoas possam contribuir, dar ideias, sugestões, de forma que no fim de contas todos vamos ganhar, no fim de contas vamos melhorar o que existe, de forma que vamos entregar mais valor, vamos ter outras perspectivas e se calhar analisar de outra forma que se calhar naquele momento não houve oportunidade, né? E outros Sim, contextos. o pensamento é esse. Nós sabemos que a escala e a velocidade das soluções que nós precisamos de desenvolver vão precisar de colaborações. As colaborações não podem ser apenas intenções. Há depois uma prática difícil nessas colaborações. Não é fácil. Não é fácil grandes empresas trabalharem com PMEs, com startups, com centros de investigação. Isto são pessoas que falam linguagens diferentes, que têm formas de pensar diferentes, mas que têm que trabalhar juntas, que vão ter que colaborar e, portanto, estas ferramentas, estas metodologias ajudam a estruturar essa colaboração para que isto não seja só teatro de inovação. Há uma coisa que, quando o Daniel Traça e o Pedro Brito me convidaram Uhum. para liderar o ecossistema de inovação, foi uma espécie de condição, é que não estávamos aqui para fazer teatro de inovação, não estávamos aqui para fazer fogo de artifício de Show inovação. off, né? Nós comunicamos, às vezes dizem, mas pá, vocês comunicam pouco e mal aquilo que fazem. Eu costumo dizer, porventura, sim, devíamos ser um bocadinho mais inteligentes na forma como comunicamos, mas a verdade é que nós privilegiamos a ação, privilegiamos o que está a acontecer todos os dias e privilegiamos a capacidade de fazer inovação aberta e colaborativa real, que entrega valor real, e não tanto de fazer muitas festas à volta daquilo que estamos a fazer. Portanto, para que a inovação aberta e colaborativa, ecossistémica, seja real e acrescente valor e não seja teatro, não seja fogo de artifício, ela precisa de processos importantes e claros. Há assim uma espécie de mito que a inovação odeia processos, a inovação, os processos coartam a inovação, condicionam a inovação. Errado, é exatamente o oposto. Nós precisamos de bons processos, de boas ferramentas, de boas metodologias. Esses processos, essas ferramentas, essas metodologias é que transcendem o teatro de inovação e acabam de dar valor real para a sociedade, para as empresas, para os trabalhadores, para todos os stakeholders envolvidos. Portanto, esse é o nosso foco e o handbook do Visioneership é um nosso modesto contributo para densificar, digamos assim, essa inovação aberta e colaborativa mais efetiva. Eu diria próprio que é um desafio lançado que é usem e abusem, como costumo dizer, né? No bom sentido, Sim, né? absolutamente. Nós Boa. dizemos mesmo isso. Usem e abusem. Isso mesmo. E porque isso é uma forma de crescermos. Às vezes as pessoas tomam aquilo como lá está, tomam aquilo como razão e não nos questionamos, e nesse sentido. Ou seja, tiveste bastante oportunidade de várias sessões executivas com várias empresas. Alguma experiência que tu tenhas considerado lesson learned, às vezes porque há diferentes empresas, às vezes até do mesmo setor, do mesmo segmento, de áreas diferentes, mas que se calhar às vezes há ali coisas que tu guardas para a memória. Uns são mais resistentes, outros não são tão resistentes, e depois tu no meio daquilo vais também, como é óbvio, cresces também nesse sentido, mas que tu te guardas na memória. Acho que há eu acho que há algumas empresas em Portugal que estão a fazer coisas muito bem feitas, mesmo muito bem feitas. Há exemplos que eu diria que já estão consolidados e nós hoje olhamos e pensamos numa Delta e pensamos em inovação e a capacidade que a Delta teve de se transformar e de inovar e é de facto um esforço extraordinário, mas isto é hoje altamente consolidado. Mas depois há exemplos, às vezes mais
subterrâneos, menos conhecidos, se calhar menos comunicados, mas que também são muito relevantes. Eu tenho a sorte de ter colaborado pontualmente ou mais estruturadamente com alguns. Deixa-me dar-te o exemplo daquilo que a CIBS está a fazer. Uhum. Eu acho que a CIBS é um exemplo de uma empresa que transformou, ou melhor, criou, não foi transformou, criou uma cultura de inovação permanente que se autodesafia e se autodisrompe. Repara, a CIBS foi criada para implementar a rede multibanco, não é? Uhum. Depois, a rede multibanco estendeu-se aos terminais de pagamento. Para isto Sim, era preciso cartões de débito e de crédito, e a CIBS foi fazendo tudo isto, mas simultaneamente, enquanto mantém essa linha de negócio eh, que é, que é o que é core, né? crítica Que é o core do e negócio, né? crítica para o país, a CIB está a desmaterializar todos os sistemas de pagamento, criou o MBWay, que hoje é Vai, vai. absolutamente essencial, e em cima do MBWay está a criar um ecossistema, uma rede de parceiros para fazer trabalho aberto, de inovação aberta e colaborativa. A CIBS olha para si própria como um ecossistema e não como um ecossistema. Eu acho que a CIBS está a fazer. Eu costumo brincar, acho que a CIBS está a fazer tudo Sim, bem. Sobretudo a CIBS, não sendo uma empresa, pá, ninguém conhece a CIBS, ninguém sabe o que é a CIBS. Tu sim, conheces sim. o MBWay ou conheces o multibanco e tipicamente só pensas neles quando tens que pagar alguma coisa, que ainda por cima é um momento mau, não é? Quando tens que pagar. Para um Ok, momento negativo, eles, vá. eles estão a fazer um trabalho, não é? Eles estão a fazer um trabalho muito estruturado, têm uma prática de inovação muito sofisticada, têm um laboratório de inovação, pá, e não é por ele estar na nova SB e no ecossistema de inovação. É óbvio que eu tenho Claro. algum contacto adicional que me permita observar com Mais mais perto, detalhe, mas certo. vejo a coisa a acontecer e, sobretudo, ouço e observo o discurso da CEO da Madalena Tomé e depois vejo a prática e as coisas batem certas. E É é fenomenal. É fundamental. a diferença, né? Exatamente. Mas depois, ao longo do ano, por exemplo, tive a oportunidade de fazer uma coisa muito gira, não posso dar muitos detalhes, mas muito Claro. gira, com o meu colega, amigo e eu diria pessoa que muito me inspira, Nadim Habib, com a McDonald's e com os franqueados da McDonald's. Quer dizer, e há ali coisas absolutamente extraordinárias também a acontecer e desafios geracionais de mudança da filosofia e do comportamento do consumidor em negócios tão tradicionais como o da restauração e, em particular, o da restauração fast food. Uhum. Se nós pensarmos o que era uma loja, um restaurante McDonald's há 5 anos atrás e o que é um Sim, restaurante sim. McDonald's hoje, como ele está a evoluir do ponto de vista da jornada do cliente, do serviço, pá, e como é que pequenos franqueados, que na prática são pequenos e médios empresários, se integram e colaboram com uma gigante multinacional e os desafios que, que tens aqui. Acho que, por exemplo, o novo banco está a fazer um processo extraordinário, na medida em que esteve durante 10 anos sob intervenção, não é? Certo. Ahm, tens era um banco importante que de repente implode, durante 10 anos não tem autonomia, estás a imaginar tudo aquilo que as pessoas naquele banco sofreram ao longo destes 10 anos, e estão a fazer as coisas, a preparar a organização para este Uhum. novo ciclo, que é o ciclo onde finalmente saíram do processo de intervenção, Uhum. desculpa, do processo de intervenção, e tem que planear um novo ciclo de crescimento para o banco. E como é que estão a fazer isto? Envolvendo as lideranças e as pessoas do banco. Há coisas muito interessantes a acontecer. Outro exemplo que eu acho muito, muito interessante é o que a Semapa, o universo Semapa está a fazer. A Semapa tem um conjunto de negócios muito estáveis, a Navigator, a Cecil, mas Acesso. depois Certo. tem Certo. tem todo um fundo um fundo de capital de risco a investir em novos negócios de base tecnológica. E de repente, quem é que é o CEO da Semapa? É a pessoa que vem precisamente da Next, Da deste Next. braço de Smapa Next. investimento. É isso mesmo. Sim. Isto do ponto de vista organizacional,
Até parece uma empresa São, americana. Peço desculpa. Não sei se posso dizer são isto bem. placas, Luís, são placas tectónicas a moverem-se e a colidirem de forma muito interessante em empresas. Houve a Navigator, que representa 4 ou 5% do PIB português. É este o Sim. peso, não é? E, no entanto, com as dificuldades, com as pressões, obviamente, com os Claro, ameaças que existem estes negócios, tu vês, tu vês estes exercícios a está a acontecerem. acontecer. Ou, por exemplo, o que está acontecendo no grupo José de Melo, eu aí também, disclaimer, tenho algum papel, mas onde um grupo, uma holding, digamos assim, mais tradicional, está hoje a investir de forma muito estruturada em inovação e a inovação para a sustentabilidade nos seus negócios. Dá aqui alguns exemplos interessantes. Eu estou muito orgulhoso das empresas do meu país. Acho que precisamos de fazer mais, e acho que precisamos de ter também um setor público que colabore mais, para que Faça todos parte, estes não é? stakeholders estejam a fazer bem o seu papel. Excelentes exemplos, Rui, e até resumir uma coisa, isso são exemplos que prova que, independentemente das tecnologias emergentes que existem, e há da vida, são as pessoas que fazem diferença, são as pessoas que criam a cultura de inovação. Por isso, continuamos a ser Sim. nós humanos, as máquinas vão nos ajudar, efetivamente, vão ser parceiros, mas não gastem energia já em substituição das pessoas. Foquem-se efetivamente nas coisas que são precisas fazer, não é? Sim, e a importância das lideranças também, Luís. Sim. As pessoas de facto Aumentar a fazem, competência, né, das pessoas, não é? Aumentar a competência das pessoas. sim, e a ideia de visão, a ideia de, a ideia que está na base daquilo que vai ser o meu livro, é a ideia de construir o próximo legado. Nós estamos num momento que eu acho que é uma encruzilhada, um momento de charneira nos nossos tempos, onde as empresas claramente compreendem que, se não conseguirem um equilíbrio sólido, real, entre o pensamento de curto prazo e o pensamento de longo prazo, entre a capacidade de gerarem resultados imediatamente, como eu costumo dizer, a capacidade de pagarem salários e distribuírem dividendos este ano, mas simultaneamente estarem a construir aquilo que vai pagar salários e que vai distribuir dividendos no futuro, porque não vão ser as mesmas coisas. Pois não, Não vão certo. ser as E essa capacidade de pensar o próximo legado, e não apenas a capacidade de proteger o legado atual, é um movimento que me parece absolutamente essencial e sobre o qual já existem algumas histórias e alguns exemplos interessantes também em Portugal. Posso dizer que eu tenho a felicidade de correr o mundo, a falar em público e a falar sobre estas coisas, e trago sempre exemplos das empresas portuguesas com as quais Boa, eu trabalhei ou trabalho. boa. Um, e para provar que estes temas não são temas que têm exclusivos geográficos, isto não é só sobre Que é Silicon só o Valley, Google e aqui Facebook não é? Ou que só são as tecnológicas, ou que só são as grandes, não. Estamos a falar de empresas de Campo Maior, de Torres Novas, como a Renova, de Vintes, como a Sograp, de Passos de Ferreira, como a Petratex, empresas de base familiar, não apenas empresas, não é? e que não são Estes só os temas unicórnios, não é? Pronto, só para Isso, resumir. estes temas, Luís, são transversais, não conhecem geografia, não conhecem indústria, não conhecem setor, não conhecem modelo organizacional, nem conhecem o modelo de propriedade da própria organização. Estes desafios são transversais e eu vejo muitas empresas portuguesas, pequenas, médias, grandes, startups, a fazerem coisas bem feitas. Também ainda vejo muitas empresas que continuam Resistentes, vamos chamar assim. consciente, consciente ou inconscientemente. Se é inconscientemente, eu acredito que ainda há um bom trabalho a fazer, mas quando é conscientemente, eu fico muito preocupado. Empresas que, consciente ou inconscientemente, ainda recusam este tipo de pensamento e reagem contra o que eu chamo novos modelos de gestão. E isso Claro. deixa-me preocupado, mas acho que o caminho vai se fazer caminhar. Boa. Ou seja, durante essas poucas viagens e tu tiveste, ainda sobrou tempo para escrever o teu livro, The Next Legacy. Que é que Sim, te inspirou, o que é que te inspirou para avançares agora, por exemplo? Alguma sim, inspiração? o livro decorre de frustração. O ponto de partida é a minha frustração, ou seja, durante muitos anos eu tenho, pá,
se me perguntarem, qual é que é a tua especialidade, eu não sei muito bem dizer, mas diria, se tivesse que escolher uma, é a estratégia de inovação. A verdade é que ao longo dos anos, no meu trabalho com as empresas, ajudei a desenhar muitas estratégias de inovação, mas muito recorrentemente, por muito boa que a estratégia de inovação fosse, por muito saudáveis que fossem os recursos, por muito extraordinárias que fossem as pessoas, ou seja, nós podíamos fazer tudo bem do ponto de vista da inovação, mas muitas vezes eu vi isso a falhar. Eu Hum, vi, ou seja, comecei a perceber que os principais fatores críticos de sucesso de uma estratégia de inovação dependem muito pouco da própria estratégia de inovação. Ou seja, não basta trabalhar bem a estratégia de inovação para que uma empresa possa, a partir da inovação, construir novos ciclos de competitividade. É preciso ir mais longe e mais fundo. Ou seja, eu faço, eu faço cada vez melhor. aham, Nós na inovação fazemos cada vez melhor. Temos práticas cada vez mais sofisticadas, melhores ferramentas, temos budget e as coisas não estão a acontecer. Porquê? Então eu fui procurar investigar e sim, identifiquei de facto estes fatores críticos de sucesso que estão a montante da estratégia de inovação. Há requisitos organizacionais sem os quais nós não vamos conseguir transformar as nossas organizações e garantir que elas conseguem, lá está, construir o seu novo ciclo de competitividade, o seu next legacy. Ok? uhum, E foi aí que, de alguma forma, na prática, no trabalho com muitas dessas empresas, comecei a usar, um bocadinho acidentalmente, mas acabou por resultar, a analogia da organização com o corpo humano. A organização tem um metabolismo, tem um ritmo metabólico. A uhum, organização tem anticorpos, a organização tem células, a organização tem músculos, tem órgãos. Há um conjunto de coisas que fazem a organização funcionar. E se nós sim, não formos capazes de compreender esses, eu chamo-lhe, vetores do metabolismo da organização, nós não vamos uhum, conseguir garantir que a organização é capaz de enfrentar e endereçar os novos desafios de competitividade que vai ter pela frente. Portanto, eu acredito que é preciso um CRISPR da inovação nas organizações, ir ao ADN e ajudar a acelerar o ritmo metabólico das organizações através do que eu chamo então o metabolismo da inovação. E o metabolismo da inovação tem 5 vetores. Alma, e a alma tem a ver com o propósito, a certo, razão pela qual tu acordas todos os dias para ir trabalhar naquela empresa, aquilo que uhum, move a empresa, a razão de ser, a consciência partilhada que nós temos na empresa. Em segundo lugar, a visão, e a visão tem muito a ver com as lideranças e com a estratégia. Em terceiro lugar, a inteligência, e a inteligência tem a ver com as estruturas e com os processos. Tu precisas de facto. Nós temos organizações que têm processos e estruturas e modelos orgânicos que são construídos numa lógica de command and control. uhum, Isso provavelmente não vai ser suficiente para irmos para a frente. Nós vamos precisar de ter mais agilidade, mais capacidade de adaptação e, portanto, precisamos de processos e de estruturas mais inteligentes. Quarto vetor, precisamos de emoção. E a emoção é a cultura e são uhum, as nossas pessoas. Como é que nós trabalhamos esta cultura? E em quinto lugar, aí sim, a ambição. E a ambição tem a ver com a inovação e a forma como nós queremos trabalhar essa inovação. E tu tens que trabalhar estes 5 vetores do metabolismo de forma a, concertada. a bombar o sangue, né? É como para, para o Vais coração ao bombar. ADN, vais Sim. ao ADN. E, portanto, eh, eh, o, o livro decorre daí, do facto de a razão pela qual provavelmente a melhor estratégia de inovação pode não ser suficiente para fazer de uma empresa altamente inovadora. Tens que ir ao resto. E, portanto, Claro. vai, eu diria, à teoria das organizações, vai à transformação organizacional, não apenas ao tema da inovação. Mas mais importante é a ideia há um conjunto de ideias, eu ia dizer subliminares, mas não são assim tão subliminares, eu diria que são Hum, um conjunto de ideias que estão subjacentes. A ideia de que, primeiro, a inovação é um desporto coletivo que envolve toda a gente. Não é só a responsabilidade da equipa de inovação ou do departamento de inovação, é é de todos. toda a gente. O primeiro inovador é o ou a CEO e todas as outras pessoas trabalham em inovação.
mesmo que estejam na contabilidade, estejam na logística, estejam na produção. Segundo lugar, a inovação requer prática, disciplina, trabalho, persistência, uma abordagem sistemática. É muito pouco glamouroso, é muito mais aborrecido, mas essa que é a inovação que verdadeiramente transforma as organizações. Terceiro lugar, e portanto requer paciência, que é uma qualidade em vias de extinção. É verdade. E em terceiro lugar, esta inovação depende precisamente da capacidade de comunicação e coordenação entre todas as áreas da organização. E, portanto, é uma atividade altamente relacional, é uma atividade muito comunicacional. Não, Uhum. é uma prática menos técnica do que aparenta ser. Comportamental, né? Exatamente. Portanto, há aqui um conjunto de ideias e o livro, no livro, eu, a partir de observações, porque esta frustração decorreu de trabalho, de trabalho nas empresas, portanto, eu trago esses exemplos e trago, de alguma forma, para cada um destes vetores, alguns exemplos que via ser, que estive direto ou indiretamente envolvido em empresas que souberam, bem ou mal, endereçar alguns destes vetores que têm alguma consciência mas eminentemente portuguesas, apesar do livro ser lançado a nível global. Eu ainda não acabei de o escrever, Ainda não? ainda tenho que terminar. Não, ainda não acabei de o escrever, ainda tenho aqui, eu diria que está a 80%, mas a ideia é que ele saia final do primeiro semestre, ou se calhar a seguir ao verão de 2024. Boa. Ou é para a leitura de verão, ou então mais para o final do Para o ano. Natal. É para o Para o Natal. Natal. Boa. Para vender no Natal. Como o tempo não é escasso, também há aí uma veia, ou seja, musical. Ou seja, se não estou a errar, um lançamento de um álbum, que é o Feral, se não estou a errar, corrijo-me se eu estou a dizer que é uma asneira. Como Carol, é que sim. tu, como é que tu juntas aqui a criatividade da música e se cruza com a tua base, vamos lá, de inovação, empreendedorismo, com as empresas, com as pessoas que tu vives no dia a dia, com a família? Como é que tu interages isto tudo aqui? Como é que tu juntas isto tudo? A música é a minha psicoterapia, é o meu hobby, é o meu escape. Foi uma coisa que eu sempre, quando era mais jovem, sempre fiz. Depois, a carreira profissional leva-te para alguns sítios em alguns momentos tu sentes que, bom, agora estás a dar aulas na universidade, agora estás a fazer isto, epá, não é suposto, não fica bem, não é aceitável que tu possas. E depois a gente fica mais velho, fica mais, como eu costumo dizer, gaiteiro. Pá, e chegou ali um momento que eu disse: Não, estou-me a borrifar para isso. Eu sou o que sou, eu sou melhor professor, melhor escritor, melhor inovador, também porque tenho uma costela criativa que preciso de exprimir. Eu preciso de falar, eu preciso de comunicar muito. No livro, comunico coisas que preciso de comunicar daquela forma, nas Claro. minhas aulas e no meu public speaking, comunico outras coisas. E na música tenho outras coisas para dizer, e portanto é um projeto pessoal. Feral significa, portanto, a expressão em inglês, que é o ato, é quando um animal doméstico se torna selvagem. Nós geralmente fazemos o contrário, que é domesticar animais selvagens, mas às vezes acontece quando animais domésticos se tornam selvagens. Portanto, se quiseres, a música é o meu lado selvagem, é o meu lado Boa. não domesticado. E vou lançar um álbum que já está gravado agora para o ano, para este ano de 2024, mas digamos assim, pá, há uma frase de um poema do Walt Whitman, o poema é o Song for Myself, é um poema longuíssimo, e há uma Uhum. frase que depois o Bob Dylan aproveitou e usou essa frase para título de uma canção, mas com a qual eu me identifico profundamente, que é I contain multitudes. Eu tenho múltiplas dimensões em mim e, portanto, a música é uma delas e está E ali e desfrutar. ajuda. E desfrutas. E ajuda-me. O processo de inovação é um processo criativo, não exclusivamente, mas o processo da música também não é só um processo criativo. O processo da música exige muita disciplina, exige rigor, exige paciência, persistência, tentativa e erro. Portanto, em algumas dimensões, são processos complementares e ajudam-me mutuamente. Boa. Ajudam-se mutuamente.
Tendo em conta o teu trabalho, não só este ano, mas os anos todos, e tendo as várias experiências, quais é que consideras que são potencialmente os desafios, e também não só ver desafios, mas também oportunidades para as empresas, empreendedores em 2024 ou por aí adiante, do que tu sentes, talvez, no dia a dia? Uhum. 2024, o que é que eu vou dizer, o que é que eu estou a sentir nas empresas? Está toda a gente com medo. Está toda a gente à espera de. E não é só em Portugal, pelo É contrário, igual. é transversal. Uhum. Está toda a gente a preparar-se para um abrandamento muito substancial do crescimento económico, ou mesmo para uma estagnação ou até mesmo recessão económica. Está toda a gente a preparar-se para isso. Se essas previsões são acertadas ou não, eu não sou macroeconomista, não Nem sou estamos aqui capaz de para fazer afirmar, preparação de investimentos. mas respeito e ouço muito alguns colegas meus na nova SPE, nomeadamente o Pedro Brinca, e portanto acho que é prudente ponderarmos isso. O grande desafio, eu vou-te dar o grande desafio do ponto de vista da inovação. Não acho que esse seja o único desafio que as empresas vão ter em 24, mas vou-te dizer qual é o grande desafio do ponto de vista da inovação. E não sei se estás a contar com algo muito sofisticado como tecnologia, inteligência artificial. Eu vou-te frustrar já essas expectativas e o grande desafio é muito simples. É que quando tu te preparas para uma conjuntura de estagnação económica ou mesmo de recessão, a primeira reação das empresas é cortar. E o primeiro sítio onde cortam tende a ser na Pessoas. inovação. Porque não é prioritário, porque se vamos enfrentar grandes desafios este ano, vamos nos focar no curto prazo. E os investimentos em inovação demoram tempo, requerem tempo e Sim. paciência, o que Eh, significa que quando nós desinvestimos em 24 em inovação, as consequências desse desinvestimento vão se sentir em 25, 26, 27. Eu Estamos a não parar o acredito. futuro, não é? No fim de contas, estamos a parar o futuro, não é? Exatamente. Ou seja, esse desinvestimento vai ter repercussões, na minha opinião, graves num futuro próximo. Considerando a velocidade da mudança no nosso exterior, eu acho que as empresas não se podem dar ao luxo de cortar na inovação. Quando digo cortar, é óbvio que há ajustamentos, é óbvio Sim. que queremos Mas eficiências é uma coisa entre o ajuste e a paragem, não é? Quase, não é? mas há muitas empresas que congelam Pois. os E a seus paragem. planos Certo. e as suas estratégias de inovação, congelam. Pá, vamos só fazer o mínimo indispensável, vamos só fazer aquilo que está em curso. Repito, uma iniciativa de inovação que seja lançada hoje, início de janeiro de 24, Hum. ela vai gerar resultados Hum. positivos ou negativos daqui a um ano e meio, 2 anos, 3 anos. Ou seja, por, por força de uma circunstância imediata, nós podemos congelar investimento que vai ter repercussões no médio prazo. E quando as coisas recuperarem, nós não vamos ter novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócios, não vamos ter conseguido acompanhar a evolução da mudança, não incorporamos a tecnologia, não incorporamos os novos modelos de negócio. Porquê? Porque durante algum tempo desinvestimos em inovação. Ou seja, há um risco muito grande de preparação para um cenário de Uhum. estagnação ou de recessão igual a desinvestimento em inovação. Esse é, na minha opinião, um erro estratégico que vai gerar prejuízos no médio e no longo prazo muito severos nas organizações. Eu diria, epá, é o meu viés, é o meu ponto de Claro. vista, é a inovação. Este é o grande desafio e é aquilo que eu com as empresas que gostam de me ouvir de vez em quando, é isso que eu lhes estou a dizer. Resistam a isto. Aqueles que conseguirem resistir vão ter uma vantagem competitiva. Aqueles que não pararem de investir em contexto de estagnação ou recessão vão ter uma vantagem competitiva. E isso mostra-nos a história. Não sou só eu Pois, aqui a é isso que eu te ia dizer. perguntar ao Rui. É porque, se calhar, se tivéssemos nascido há um ano ou dois, não tínhamos dados, informação para perceber que isso é novo, não é? Mas nós temos informação qualitativa, já não é quantitativa, é qualitativa. Temos exemplos lá de fora também, que quem continuou consistentemente, se calhar muitas vezes até prejudicando o curto prazo, eh, tirou proveitos substanciais e que transformou o modelo de negócio e tudo o resto, não é? Por isso, não estamos a falar de uma coisa que não tem.
não temos informação. Há provas dadas, há empresas dadas, há casos práticos, né? E isso Claro. preocupa-me. Preocupa-me, não sei se é, eu sei que é difícil decidir, mas às vezes se é só os CEOs, por um lado, querem criar duas estratégias, umas a curto prazo e umas a longo, mas pelo menos não arranjam uma a meio, né? Não sei se isto é correto dizer isto, Sim, né? eu percebo esse ponto de vista. Eu complementava. Hum, o problema é que nós estamos habituados a tentar medir o impacto da inovação com métricas que vêm da área financeira e daquilo que é a exploração do modelo de negócio atual. Ou seja, vamos logo pedir, temos aqui um projeto que é importante da inovação e perguntamos qual é o return on investment. Tá bem, não há, ou é longo, então não é importante, então não se faz. Ou seja, nós precisamos é de métricas. De alguma forma, aquilo que é o investimento em inovação tem que ter métricas próprias, Certo? que permitam que o CEO, o CFO, ou seja, quem esteja a fazer essa gestão, possa, de alguma forma, compreender como e quando vai tirar partido, vai ter algum tipo de retorno sobre esse investimento. Eu acho que estas equipas de gestão têm que. Elas estão a fazer neste momento a pergunta: é muito arriscado nós mantermos estes investimentos agora num contexto onde nós podemos perder receitas imediatas, onde o nosso negócio pode estagnar. Eu acho que devem fazer a pergunta ao contrário: o quão arriscado é não fazerem esses investimentos no médio e no longo prazo? Tocaste num ponto que ia fazer essa pergunta mesmo, que é qual é o custo de não fazermos nada? Que de certeza vai ter um impacto que ninguém tem, neste momento ninguém tem ROI. Sabemos que vai ser prejudicial. E algumas empresas até pode ter um fim à vista, com muita pena nossa, mas poderá haver a concorrência, alguém mais ágil que rapidamente caça parte da receita deles, efetivamente. Isto é um desafio para os nossos líderes Hum. empresariais. E eu julgo que pá, há um livro absolutamente crítico, seminal na inovação, que é o Innovator's Dilemma, do Clayton Christensen. Neste Uhum. momento há uma espécie de Innovator's Dilemma, invisto ou não invisto? Um, e acho que as nossas comissões executivas, os nossos conselhos de administração têm que ter uma discussão mais estruturada do que normalmente têm quando pensarem nos seus planos de investimentos em inovação para este ano. A ideia de o que é que eu vejo acontecer? Corte cego, transversal, 15% em tudo, 10% em tudo. Não é? É a forma fácil. Sim, é mais. Epá, eu compreendo o valor disso, epá, mas isso não é uma gestão Só que muito isso, sofisticada. só que isso também não é sustentado. Isso é, portanto, E não pode é ser 10 ou sofisticado. 15 como podia ser 50, não é? Ó Luís, nem sequer é muito racional, porque há sítios onde se calhar vale a pena cortar 40% em vez de 15%. E há sítios onde vale a pena não cortar nada, pelo contrário, até aumentar o budget. Estás a ver? Ou seja, a análise tem que ser mais fina, granular. Uh, a gestão mais sofisticada não é aquela que prescreve soluções one size fits all, corta 15%, está feito. Assim é fácil ser gestor, desculpem. Aqui o atrevimento. Claro. Onde é difícil ser gestor, onde é difícil ser um líder visionário, é precisamente quando se tem que tomar decisões difíceis e que e se deve resistir à tentação do imediatismo e do curto prazo. Atenção, obviamente que há organizações, em função de um conjunto de circunstâncias, se calhar vão mesmo parar os seus planos de investimentos em inovação e não têm outra alternativa, porque estão num estado tal que claramente o que elas estão a dizer é: ao Rui, eu preocupo-me com o futuro depois de ter assegurado o presente. O problema é que eu nem o presente tenho assegurado. Nessas empresas, pá, esqueçam o que eu estive para aqui a dizer. Agora, Rui, desculpa só a interromper, maioria das empresas não estamos assim. mas tu não achas que, eu percebo perfeitamente essa pergunta, mas será que nós já não temos dados suficientes? Porque a recessão nós não vemos que foi de um dia para o outro, não é? Por isso a minha pergunta, eu concordo com o que estás a dizer, é, pá, a recessão toda a gente já percebeu que a Alemanha, a França e outros países. A minha pergunta é, ok, tens razão, mas estes dados não saíram ontem. Quando arrebenta uma guerra, que ninguém está à espera, sim, é difícil gerir. Quando aparece um Covid, é difícil gerir. Agora, eles cada vez mais há dados, informações, e eles falam entre eles, peer-to-peer e tudo. E eu sinto que às vezes, eu não sei se isso é o que tu dizes, é o mais fácil, é o caminho mais fácil. Vamos por aqui, que assim asseguramos, temos os stakeholders também satisfeitos, nós tratamos a estrutura acionista, se calhar não reclama connosco, e mantemos aqui as coisas a andar. Isso. O que eu estou a ver em toda a Europa.
em toda a Europa é budgets das equipas de inovação foram ou estão a ser todos cortados. Uau. Ah, aqueles, as poucas exceções são aquelas que eu quero monitorizar, porque eu acredito que esses são muitos deles. Opá, óbvio, cada caso é um caso. Estou aqui numa super Sim, não generalidade, estamos a globalizar né? todos, né? Mas Mas no geral. há Claro. ali, eu acho que há ali gente que vai tirar grande partido do facto de ter tido a coragem de não ter parado o investimento, mesmo e apesar das circunstâncias difíceis. Vou dar um exemplo antigo de uma empresa não portuguesa, de uma empresa europeia, que foi capaz de resistir a essa tentação. Na altura da crise do subprime, Uhum. Uh, a maior empresa química holandesa, a DSV, a Royal DSV, Ah, nessa altura ela estava num grande processo de fusões e aquisições e, sobretudo, a diversificar, ou seja, eles faziam, sobretudo, era uma indústria química que concorria com a BASF, em Portugal o único paralelismo talvez com a Bondalti, a antiga CUF Química, ou sim. com a Dow Chemical, ok? Estamos aí. E eles percebiam que isso não era um negócio particularmente sustentável no futuro e, portanto, estavam a diversificar para áreas de energias renováveis, para áreas de nutrição, bioquímica, coisas, pá, um portfólio de diversificação espetacular. E, de repente, chega o subprime e toda aquela crise financeira absolutamente, pá, quem se lembra disto, anos de 2008, 2009, particularmente difíceis. E a discussão, essa Uhum. discussão hoje é pública, nós conhecemos-la, entre os acionistas e o CEO foi dura. E o CEO teve a capacidade de convencer os acionistas a dizer: meus caros, se a altura em que nós temos que manter estes investimentos é esta, precisamente, mesmo que estejamos aqui com menos receitas, estejamos aqui com taxas de juros mais elevadas, etc, etc, se nós pararmos agora, nós até podemos sobreviver nos próximos 2 anos, mas Mas vocês não vão ter. estamos a equacionar o futuro, não é? Não, ele dizia, não vais ter empresa, não vão ter empresa daqui a 10. Pá, agora escolham qual foi qual foi isto não foi só o gut feeling do CEO, obviamente que ele fez as contas. Claro, Mas foi preciso coragem. Foi preciso coragem. E nós precisamos dessa coragem. Claramente, eu estou aqui a generalizar, cada caso é um caso e há claro, situações diferentes. sim. Mas, sobretudo em negócios que estão sob pressão de transformação, do lado da regulação, do lado do ambiente, do lado da demografia, do lado macroeconómico, do lado do comportamento do consumidor e do lado da tecnologia, sabem que a inteligência artificial e a evolução da inteligência artificial não sabe se estamos em recessão ou se não estamos em recessão. O lifestyle e o comportamento do consumidor tem impacto na recessão, mas a forma como o consumidor pensa, não é Claro. assim tão afetada. A demografia não se vai alterar porque entramos em recessão. Ainda há bocado estava a ter, antes de gravarmos, estava a ter uma conversa com uma empresa importante, no retalho, portuguesa, que só vende em Portugal. Uhum. A determinada altura, perguntei: vocês têm consciência que o vosso número de clientes vai diminuir? Ah, como assim? Nós ainda estamos a crescer no mercado. Não, esqueçam. O número absoluto de potenciais clientes que vocês têm vai diminuir. É a demografia do país. É a demografia do país. Portanto, Desde que se vocês, nascemos, somos não uns é? 10, 11 milhões, quase. E às vezes, até este facto matemático evidente passa ao lado e depois temos a lógica do curto prazo versus longo prazo. Tens uma comissão executiva que tem uma responsabilidade para com acionistas ou para com os sócios ou para com os donos ou o que quer que seja, eh, em 3, 4 anos, que é o mandato dessa comissão executiva. Portanto, a sua responsabilidade fundamental é entregar resultados nesses 4 anos. E eu volto aqui ao CEO da Royal DSM da Holanda, e ele dizia: pá, está bem, eu tinha ciclos de mandatos de 4 anos e tal, mas eu pensei, as histórias que eu quero contar aos meus netos não vão ser o EBITDA que eu tive no ano X, Até porque eles não vão foi perceber nada. foi como a forma como eu ajudei aquela empresa a criar emprego, a resolver problemas de nutrição em África, a ajudar na transição climática, não é? Pá, Não, e ele próprio, atenção, e ele próprio essa sabia que ideia do estava a next pôr, legacy, estás a ver? e ele estava próprio, tinha a noção que estava a pôr o seu trabalho, a sua posição como CEO em causa, por isso era mais Verdade, confortável dizer assim, pá, eu não vou chatear verdade. ninguém, vou manter aqui isto, cortamos, fica toda a gente feliz. Ele próprio
Eu acho que isso é isto que tu tocas no livro, que é ambição, no bom sentido, não é? A ambição de ver de outra forma. Aqui já mais quase para o final, Rui. Algum livro, é difícil se calhar, algum filme, alguma palestra que gostasses de recomendar? Olha, eu tenho. O teu só podes recomendar lá para mais para o verão, para a frente. Não, eu sabia, não, não. Eu sabia que me ias fazer essa pergunta e pensei, e trago-te aqui três livros muito rapidamente. Um que teve uma importância muito grande recentemente na minha vida, que é o Range, é este, o Range do David Epstein. O David Epstein é um jornalista da Sports Illustrated e pegou na vida do Roger Federer e na vida do Tiger Woods, Uhum. e na prática faz aqui um ponto interessante, que é porque é que os generalistas estão a triunfar no mundo dos especialistas. E isto, olha, posso dizer que voltei à música e voltei e decidi publicar a minha música, pô-la disponível, depois de ter lido este livro e a importância de assumirmos todas as nossas dimensões e não acreditarmos que temos que ser só o super especialista naquele tema e tudo o resto não é relevante. Não, E tem um é um livro. contrassenso, não é? Porque a nossa sociedade diz que todos temos de ser especialistas, não é? Por assim dizer, É não é? absolutamente. Não, é absolutamente. Depois, um livro de inovação. Epá, o livro mais importante é sempre o Innovator's Dilemma do Clayton Christensen, na minha opinião. Mas eu trago aqui um livro que também me inspirou, já não é recente, mas que me inspirou muito e continua a inspirar-me muito na ideia do visionarship, que é o Loon Shot do Safi Bahcall, Ah, sim. que eu acho sempre um livro altamente recomendado para desenvolvermos aquelas ideias malucas que Abrir a curam, mente. curam doenças, que transformam indústrias, que geram bem-estar para todos. E trago-te um livro mais recente deste ano, que vem da música, mas vem sobretudo do processo criativo e como ele nos pode ser muito útil, que é um livro do Rick Rubin, que é o The Creative Act, A Way of Being. O Rick Rubin é um produtor de música, talvez um produtor de música mais importante neste momento no mundo, e escreveu um Uhum. livro muito interessante sobre a importância do processo criativo nas nossas vidas. Portanto, é um livro de um músico, de um produtor, mas não é um livro para músicos nem para produtores, é um livro para todos nós. Gostei muito, foi Boa. um livro muito interessante, foi o meu irmão que me ofereceu por causa da afinidade com a música, mas que eu recomendo. Boa. Algum conselho que te deram que tu guardes como referência? Olha, conselho, houve uma altura em que, sabes que isto de estar a trabalhar em universidades gera muitas vezes muitas frustrações. As Uhum. universidades são meios, apesar de tudo, difíceis, ok? Onde existem Desafiantes. desafios. Portanto, houve muitos momentos onde eu ponderei, bom, eu não tenho paciência para isto, vou voltar a estar só nas empresas, é tudo mais fácil, mais rápido, mais isto, mais aquilo. E em conversa com um querido amigo, eu nem me arrogo a dizer colega, apesar de eu ter trabalhado com ele, mas ele é sobretudo uma das referências que eu tenho do ponto de vista da inovação na minha vida, que é o Larry Leifer, da Universidade de Stanford. E eu perguntava-lhe, ele teve também uma carreira corporativa, e depois decidiu trabalhar em Stanford e ficar em Stanford. Eu perguntei-lhe para o Larry, pá, estou a ficar farto das universidades e não sei o que, não sei o que mais, e dizia-me ele, olha, eu, quando trabalhava nas empresas, media o meu impacto em anos. Na universidade, eu meço o meu impacto em décadas. E isso para mim não foi um conselho, foi uma frase, foi uma conversa, mas isso teve muito impacto em mim. De facto, a partir do ecossistema de conhecimento, nós conseguimos medir impacto em décadas, porque trabalhamos com pessoas, ajudamos a prepará-las, elas depois vão ser profissionais, vão ser cidadãos. Depois, 15 anos depois, encontramos e tivemos um impacto nessas vidas. Isso para mim foi algo que me marcou. Marcou, certo? E que define bem o sentimento que eu tenho, e apesar das dificuldades, apesar de muitas vezes de algumas incompreensões e até de algumas lutas internas que temos que ter, eu continuo a adorar estar no setor do conhecimento e, em particular, na nova SBE, que é uma plataforma absolutamente única, com um ADN absolutamente único. E eu trabalhei com Stanford, trabalhei em Berkeley, trabalhei em Aalto, em Helsínquia, e posso-vos dizer que temos uma escola
que é completamente world class aqui em Portugal. Eu tenho orgulho de ter chegado muito recentemente, há Claro. 2 anos, mas de estar nessa escola, e tenho sempre essa ideia de trabalhar para impacto de décadas, não apenas de anos. E interessante que é a visão dele, né? A visão dele de décadas, né? Isto é cada vez mais o reconhecimento da importância da educação que nós temos hoje em dia, que não é que seja negada, né? Mas talvez não é reconhecida da melhor forma, não vamos entrar por aí, mas que nós estamos a preparar o nosso futuro, da mesma forma que fala da inovação, da preparação do futuro da nova empresa, seja a versão X, Y, aqui estamos a preparar o nosso amanhã, o nosso Portugal e as outras empresas para o futuro, né? Verdade. Boa. Última pergunta e talvez a mais fácil, já que partilhaste aí um bocado um dos teus hobbies, algo mais que tu gostasses de partilhar, se quando sobra tempo, né? Que não é disso tudo. Não, não sobra muito tempo. Eu acabo por ter uma coisa que não é um hobby, mas que é um prazer. Pelo facto de eu viver no norte, no Grande Porto, mas trabalhar em Carcavelos, eu passo muito tempo no carro. Eu fiz 65 mil quilómetros no ano passado e gosto muito de conduzir. E gosto muito de conduzir, a ouvir música, a ouvir podcasts. Neste momento, se quiseres o espaço que eu tenho para pensar tipicamente é ao volante do meu carro e inspirado por alguma coisa que está a acontecer. Portanto, é um prazer que eu tenho. É um prazer que eu tenho. Sabes que a música é um hobby, é um prazer, seguramente, e o trabalho é um hobby, é um prazer, mas eu levo a coisa de forma muito obsessiva. Claro. Conduzir ali, epá, são momentos de. Não, são momentos, Reflexão, são né? muito prazer. São Boa. momentos de prazer. Rui, chegamos ao fim, muito obrigado e parabéns a ti e a toda a tua equipa pelo trabalho que tem sido Obrigado. feito e vamos falando. Até breve, obrigado.